Técnicas de persuasão para ativar o botão de compra na mente de qualquer pessoa. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Portanto, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Persuasão na Prática. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias da principal ferramenta de vendas, a persuasão. Tudo isso para você vender cada vez mais e melhor. Eu sou André Zucker e o nosso tema de hoje é como disparar o botão de compra na mente das pessoas. Muito bem. Eu quero começar esse vídeo aqui te perguntando o seguinte: quanto pesa o seu cliente? E veja, eu não estou dizendo aqui quanto ele pesa no sentido de importância, se ele pesa muito, ele é muito importante ou não. Estou perguntando em peso corporal mesmo, quanto pesa o seu cliente? E essa é uma pergunta bem esquisita. Como é que eu vou saber quanto pesa o meu cliente? Porque eu tenho cliente alto, eu tenho cliente baixo, eu tenho cliente gordo, eu tenho cliente magro, eu tenho cliente homem, eu tenho cliente mulher. Como é que eu vou saber? E se eu te disser que todos os clientes pesam a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. 1,5 kg. Te pareceu estranho? Por que 1,5 kg, André? Porque 1,5 kg é o peso do cérebro. E é lá que são tomadas todas as nossas decisões de compra. Inclusive, não só de compra, todas as nossas decisões são tomadas no nosso cérebro. O resto do corpo, em termos de decisão de compra, não significa absolutamente nada. Ora, se todas as nossas decisões são tomadas no cérebro, o que é que você tem que entender? O que é que você precisa saber para persuadir alguém da melhor maneira possível? Como funciona o cérebro? Como funciona o processo de tomada de decisão? Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro? Eu vou pegar aqui emprestada a teoria do cérebro trino, que foi desenvolvida por Paul MacLean, isso na década de 70. Tá? Não vou entrar muito a fundo, porque não é o nosso interesse aqui em termos persuasivos, mas apenas para que você entenda como funciona o nosso cérebro. Essa teoria do cérebro trino, ela define o cérebro em 3 partes diferentes. A primeira parte é chamada de cérebro reptiliano. Bom, por que reptiliano? Porque essa parte do cérebro ela é responsável pela nossa sobrevivência e nossa reprodução. E ela tem características de um réptil. Então, como é que é o réptil? O réptil ele é totalmente frio, territorialista. Ele busca a sobrevivência, ele busca se reproduzir, então ele tem medo de tudo, ele ataca ou ele foge. Essas características dos répteis, por isso que chama cérebro reptiliano, o nosso cérebro reptiliano também tem essas características, da luta ou da fuga. Então por isso que muitas vezes você se encontra numa situação onde você acha que você tem necessidade de fugir, é o teu cérebro reptiliano, está falando, você precisa sobreviver, fuja. Mas se ele entende que você pode se dar bem naquela situação em termos de combate, ele fala, não, vai para cima, luta que você vai se dar bem. Isso não é uma ameaça. Ele age como um radar, 24 horas por dia procurando qualquer tipo de perigo. É isso que faz o cérebro reptiliano. Muito bem. Depois, nós temos o sistema límbico, que é responsável pelos sentimentos e as emoções mais sofisticadas. Então, o amor, a compaixão, isso tudo é processado no nosso sistema límbico, afeto. Tá. E por fim, nós temos o neocórtex, que é a parte lógica, a parte racional. Se você consegue somar 2 mais 2 igual a 4, nós estamos falando aqui do neocórtex, que os humanos têm. E os outros animais não, por isso que os outros animais não pensam. Eles não conseguem raciocinar. Isso que eu quero dizer. Não conseguem fazer raciocínios lógicos. 2 mais 2 é igual a 4. Ninguém faz isso além do ser humano. Neocórtex. Tá. Agora tem uma coisa. Como é que o nosso cérebro processa as informações? Lembra, você tem os teus 5 sentidos. Visão, paladar, tato, olfato, audição. Então, a nossa interação com o mundo é feita através desses 5 sentidos, chama sistema sensorial. Ele capta todas essas informações, tá? Pelo corpo inteiro, ele capta essas informações
Eu vou explicar bem simples assim, porque foi do jeito que eu entendi, tá? Mas eu não quero complicar a tua vida, mas você tem que entender isso. Imagina que tem um caninho na nossa cabeça chamado sistema reticular ascendente. O que ele faz? Essas informações elas entram por esse caninho e o primeiro lugar que ela passa é no cérebro reptiliano. Depois ela vai para o sistema límbico e depois ela pode chegar até o neocórtex. Mas ela passa primeiro pelo sistema reptiliano. André, por que isso é importante saber? Por que você está falando tanto disso? Pelo seguinte motivo. Lembra, o cérebro reptiliano é responsável pela nossa sobrevivência e reprodução. Ele busca qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de coisa que pode dizer para ele o seguinte, não, aqui é perigo, foge, foge. Se as informações que chegarem primeiro, através do sistema reticular ascendente, baterem no cérebro reptiliano e ele disser o seguinte, epa, isso aqui é perigo, isso aqui é um problema, eu não quero isso, foge. Não dá tempo das informações passarem para o sistema límbico e nem para o neocórtex. A comunicação é encerrada aqui. André do céu, não dá para deixar isso mais fácil, não? Dá. Você vai numa joalheria. Fica na vitrine de uma joalheria um tempinho. Acontece uma coisa muito engraçada. As pessoas chegam e você vai ver a seguinte reação. Ela para ver o preço de alguma coisa, de repente, quando ela vê alguma coisa que para ela tem um preço astronômico, vamos supor, você tem um colar de ouro lá que custa 50 mil reais, e a pessoa achou que ia pagar 500 reais. E ela bate no 50 mil reais, ela faz isso aqui, ó, nossa! E ela dá um pulo para trás. Você sabe o que é esse pulo para trás? É o cérebro reptiliano falando, foge! Porque não dá para encarar isso. Ou então, quando um cliente vai pleitear com você um desconto, e você vê que ele se altera e ele começa a falar mais alto, como não vai me dar desconto? O que é isso? O cérebro reptiliano falando, lute. Lute. Por que é importante você saber disso? Porque não adianta nada você tentar persuadir alguém se você não conseguir ultrapassar essa barreira chamada cérebro reptiliano. É aqui que está o negócio. Você tem que ultrapassar esta barreira chamada cérebro reptiliano. Porque senão não adianta você querer dizer para o seu cliente os motivos racionais da compra, o 2 mais 2, que para ele não faz sentido. Você sequer passou o cérebro reptiliano. Tá. O que é importante você saber? Existe uma crença muito comum de que as nossas decisões são tomadas de forma absolutamente racional. Absolutamente racional. Não, eu sei o que eu estou fazendo. O que a neurociência diz? Que 95% das nossas decisões não são tomadas de forma racional, elas são tomadas de forma inconsciente. Inconsciente. Você não sabe por que você está decidindo o que você está decidindo, inclusive no momento da compra. Você quer um exemplo? Você consegue me dizer exatamente por que você compra aquilo que você compra? E não outra coisa? Por que aquela marca? Por que você se dispôs a pagar aquele preço? Por que você optou por comprar aquele produto com aquele vendedor naquela loja e não outro produto com outro vendedor em outra loja? Isso tudo foram decisões que você tomou de forma inconsciente, não foram racionais. Pouquíssimas vezes as decisões são racionais. O resto, na maioria das vezes, são absolutamente inconscientes. Você não sabe por que você está escolhendo. Tá. Se as nossas decisões elas são inconscientes e tomadas, na grande maioria das vezes, pelo nosso cérebro reptiliano, porque agora você já entendeu que a informação ela tem que passar por ele, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir uma fórmula de ultrapassar o cérebro reptiliano. Para poder depois conseguir persuadir tanto o sistema límbico
quanto o neocórtex. Mas, em primeiro lugar, persuadir o cérebro reptiliano. Você tem que passar por ele. E é justamente isso que você vai aprender agora. Por quê? Porque existem estímulos. Estímulos. Que assim que você introduzir esses estímulos no cérebro reptiliano, ele baixa a guarda e você passa tranquilamente. E aí o processo de persuasão fica muito mais fácil. Tá? E nós veremos um por um a partir de agora. Legal? Então vamos lá. Primeiro estímulo é o estímulo do egocentrismo. André, o que é egocentrismo? Egocentrismo. O que é ego? Ego significa eu. É o eu centrado. André está dizendo então que o primeiro estímulo que a gente tem que fazer é pensar que a pessoa é egoísta? Exatamente. Lembra, estamos falando do cérebro reptiliano. A pessoa pode não ser egoísta, mas ela tem um cérebro reptiliano que é egoísta. Por quê? Porque ele busca a todo momento segurança, sobrevivência e reprodução. É o eu centrado. Só importa ele, o resto não importa. Repito, estamos falando do cérebro reptiliano, não da pessoa como um todo. Mas essa é a primeira barreira. André, como é que eu faço para derrubar a barreira do egocentrismo? Legal. Vou entrar com outro conceito de psicologia agora, tá? Para te definir o que é o ego. O ego é o eu consciente. São as decisões que você toma no teu dia a dia de forma consciente. Não, vou fazer isto, vou fazer aquilo outro. Por quê? Quando você fala de psicologia, tem o ego, aí você tem o superego, que está acima, e o id, que está abaixo. Você tem que entender isso para poder persuadir alguém. Se você não entender isso, você não será capaz de persuadir ninguém. Ego no meio, superego em cima, id embaixo. É forma abstrata de falar. Ninguém está em cima e embaixo. É apenas uma ilustração. O que é o id? O id são os instintos primitivos, primários, que todo ser humano tem. É instintivo. Instintivo. O que é o superego? O superego são os padrões elevados de moralidade, vamos dizer assim. Os padrões elevados de moralidade. O ego, que é o eu consciente, é o que está no meio do caminho decidindo o seguinte: para onde eu vou agora? Eu atendo os desejos do id ou eu atendo os desejos do superego? Vamos deixar assim. Quando você leva o seu currículo em uma empresa e a pessoa lê ali, quais são as habilidades? Ele fala assim, não, eu sou uma pessoa pontual, eu prezo por vestir a camisa da empresa, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu acredito na parceria, nossa equipe, papapá, papapá. Quem que você acha que está falando? O superego. Padrões elevados de moralidade. Eu sou um bom marido, eu sou um bom esposo, eu sou uma boa namorada, eu sou fiel, e papipão, um bom filho. Tudo isso são padrões elevados de moralidade, que a gente tenta buscar isso durante a vida. Tá certo? O que é o id? O id é o que você não põe no currículo. Às 6 horas tem happy hour. Onde é que é? Nossa, happy hour é muito legal. Oh, você viu a secretária lá do não sei quem? Isso aqui é id, não? Você viu lá o chefe, é um gatinho e tal. Você não vai colocar isso no teu currículo. Então, por exemplo, você vai no happy hour, mais tarde lá com o pessoal da empresa. O que diz o seu superego, os padrões elevados de moralidade? Você vai e toma um guaraná. Você não vai tomar álcool. Né? Guaraná, você tem que ser visto e tal. O que é o id? Nossa senhora, eu vou tomar uma garrafa de vodka, eu vou virar do avesso. Hoje é sexta-feira, eu mereço, eu quero que se dane. O que é o ego? Presta atenção no ego. O ego é... Rapaz, o que eu faço agora?
Eu não vou tomar uma garrafa de vodka, mas também não vou tomar nada. Eu vou tomar, sabe o seguinte, eu vou tomar uma long neck. Uma long neck, pá. Agora, se você vai no casamento do teu irmão, você toma 2 garrafas de vodka e no outro dia você acorda na calçada beijando a boca do cachorro. Porque você extravasou para o id. Esse aqui era o id que estava falando. Você não vai no casamento do seu irmão pensando, não, eu estou de dieta, não vou tomar sequer nem guaraná. O que eu quero que você entenda é o seguinte, o ego ele vai passar a vida inteira nessa luta entre o id e o superego. Oh, nossa, para onde eu vou? Para onde eu vou? Não tem como você ficar no seu superego sempre. Que seria o ideal? Talvez. Não, padrões elevados de moralidade sempre, mas tem o id. O id você conhece muito bem. Quem é o id da pessoa? Através dos 7 pecados capitais. É para o id que você tem que vender. E não para o superego. Porque o superego, para o ego, para teu lado consciente, ele é chato. É para o id que você tem que vender. Eu vou voltar a dizer, pega os 7 pecados capitais. Vamos falar alguns aqui. Gula é um pecado capital? É. É instintiva a gula? É. Ela não é um padrão elevado de moralidade. O que isso significa em termos de persuasão? Você prefere ir num restaurante que custa R$45 o quilo ou entre como à vontade? Entre como à vontade, né? Por quê? Gula. Olha onde entra a persuasão aqui. Eu poderia falar para você, entre, coma o suficiente até se sentir bem. E aí eu estou falando com quem? Com o padrão elevado de moralidade. Mas você concorda comigo que é xoxo isso em termos de persuasão? Agora, quando eu digo para você, entre como à vontade, fala, nossa, é aqui que eu vou. É o id, instinto. Entenda bem, se você não vender para o id, você não vai vender nada, você não vai persuadir ninguém. Vaidade. Agora, mulher, vamos lá, vou falar com a mulher agora. Quando você vai comprar um vestido, você quer ficar elegante ou você quer ficar linda, deslumbrante naquele vestido e que as outras morram de inveja de você? Não minta pra mim. Você quer mais é chegar lá arrasando, você quer ver todo mundo babando. Vaidade. E tudo bem. Agora, vaidade é padrão elevado de moralidade ou é instinto? É instinto. Então não adianta você vender um vestido para alguém e falar para ela, nossa, a senhora ficou muito elegante. Fala, nossa senhora, meu, a senhora vai chegar lá, a senhora vai arrumar confusão, porque toda mulherada vai ficar com inveja. Ela fala, é esse que eu quero. Claro que você não vai falar assim, mas entenda que o que mexe com a pessoa, o instinto, entenda o seguinte, o instinto é visceral. Ele mexe com a pessoa, o instinto. É por isso que você vê pessoas indo no estádio de futebol, quando coloca a camisa... Por exemplo, você vê lá um médico, um engenheiro, que durante a semana é um senhor respeitado, domingo de manhã vai na missa. Mas no domingo à tarde ele vai no jogo do time dele com a camisa do time dele, e quando ele vê o adversário, ele fala, seu filho, e ele descarrega a raiva do inferno. Ó, ira. Pecado capital. Ou seja, ele comprou o ingresso, ele às vezes nem tá vendo. Tem hora que ele marca o gol, ele abraça o cara do lado, ele quer que o adversário morra, ele fala, tá vendo, seu desgraçado? Ele extravasa. O que eu quero que você entenda é o seguinte, todas as vezes que você apela para o id da pessoa, que é o instinto, aquilo fica guardado nela. Tanto é verdade que quando você encontra seus amigos ou suas amigas e você vai lembrar de alguma coisa do passado, você já reparou que o que você lembra foram momentos felizes e instintivos? Nossa, você lembra daquela festa que a gente foi? Nossa, e aí você lembra daquele monte de coisa, tudo que você fez e vocês riram pra caramba, tal. Você não vai falar com a pessoa assim, nossa, lembra de um evento que nós fomos, que, nossa, ninguém encostou em nenhuma bebida, né? Nossa, nós conversamos ali sobre mecânica quântica, conversamos sobre o dólar. Não, isso não toca a pessoa. O que toca é o id.
os instintos. Porque eles estão em nós. Não adianta querer reprimir isso. Então, quando você utiliza isto para vender, para persuadir o outro, é muito mais fácil, porque o cérebro reptiliano, baseado no estímulo do egocentrismo, falou, pô, era isso que eu queria. Ou então, quando você fala para o cliente, seu cliente, nós fazemos um serviço aqui onde o senhor não vai ter trabalho nenhum. Nós fazemos a instalação, fazemos a limpeza. O senhor não se preocupe com nada. O que eu estou ativando nele? Preguiça. Não precisa fazer nada, a gente faz. Por que você acha que explodiu as entregas de delivery? Eu não tenho que ir no restaurante, eu aperto um botãozinho aqui, daqui a pouco meu prato chega, eu não tenho que cozinhar, não tenho que fazer nada. Preguiça. É bom que você entenda isso, porque aí você já vai pensando, poxa, pera um pouquinho, então, se é baseado nos 7 pecados capitais, agora você senta a bunda na cadeira, puxa quais são os 7 e começa a pensar o seguinte, o que eu vendo? O que eu posso proporcionar em termos de egocentrismo para o meu cliente, baseado aqui nos 7 pecados capitais? Isso que eu estou te falando, você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai. Então, eu consigo deixar a vida do meu cliente mais fácil, eu vou trazer para ele comodidade, ou é vaidade, é preguiça, é vaidade, é a soberba. Como assim soberba, André? Ué, o senhor vai comprar aqui com a gente um item exclusivo, uma caneta da marca tal, custa 5 mil reais, mas isso aqui é pra gente diferenciada. Esse perfume aqui se eu passo, nossa, né, um negócio. Aí você fala, então aqui é o VIP. Vou comprar um vinho Gran Reserva, a seleção especial. É claro que é uma seleção especial. Você acha que eu vou comprar um vinho para mim da seleção que não é especial? Você tem que fazer isso, tem que botar a bunda na cadeira, pegar o que você vende e falar o seguinte, como é que eu, baseado nos 7 pecados capitais, como é que eu faço para oferecer alguma coisa desses 7, ou os 7, se possível, para o meu cliente? Porque aí você derruba já o cérebro reptiliano. Ele fala, beleza, a informação passou, próximo. Daí para frente é outra história, mas pelo menos o cérebro reptiliano você já derrubou. Porque ele entendeu que existem vantagens instintivas ali. Estou te dando a chave. A chave. E se você entendeu o que eu estou falando, isto não é apenas venda, não é persuasão em vendas, isso é persuasão para qualquer coisa. Mas, estamos falando de vendas, então você pega o seu produto e faça isso com o seu produto e serviço. Tá, primeiro estímulo, já falamos do egocentrismo. Vamos para o segundo. Estímulo do contraste. O cérebro reptiliano, enquanto ele não entende o contraste de uma coisa com outra, ele não toma decisão nenhuma. Ixi, como assim, André? Eu coloco você em um quarto absolutamente escuro. Absolutamente escuro. E esse quarto tem uma porta que te dá a saída. Só que você não está vendo a porta, ele está absolutamente escuro. O que você faz? Você fica parado. Mas como é que eu vou sair daqui? Então, não tem contraste de cores, ele não faz nada. Você fica parado. Se eu começar a dar, através ali da lâmpada, começar a dar um pouquinho de claridade, ou abrir um pouquinho a janela, e você começa a ver as cores, o que acontece com as cores? Elas começam a dar contraste no ambiente, você começa a enxergar a porta, você fala, agora eu vi a porta, então agora eu consigo sair. E aí você age. Eu quero que você entenda o seguinte, antes de ter o contraste, você não agiu. Depois do contraste, você falou assim, agora eu estou seguro de onde está a porta, porque eu não vou andar para lá, para cá, se eu não estou vendo nada, eu não sei se tem um buraco, não sei se tem um bicho. O cérebro reptiliano é assim. Ele fala, não faça nada, eu preciso de contrastes. Em termos persuasivos, o que isso significa? Enquanto o cliente não tiver uma percepção de contraste no que você estiver oferecendo para ele, ele não será persuadido. Existem diversas formas de você mostrar para o cliente o contraste. A mais básica de todas é quando você trabalha o seguinte. O que pode acontecer de pior caso o senhor não compre o meu produto, serviço, e o que pode acontecer de melhor assim que o senhor comprar. Então, se você vende seguro de carros, o que pode acontecer de pior? O senhor para o carro num estacionamento de um supermercado. Pode vir alguém bater no seu carro, riscar, o senhor não tem seguro, o senhor vai ter que arcar com tudo isso.
O senhor pode ser roubado, e aí perder o carro por completo. O senhor pode pegar uma enchente, perder o carro por completo. Então, é dor, 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 dor. Tá, e o contraste disso? Mas a partir do momento que o senhor comprar, é aí que é importante. Assim que adquirir o produto, o senhor fica absolutamente tranquilo. Por quê? Porque caso tenha alguma enchente, o senhor não se preocupa, o carro será, a quantia, o valor será reembolsado, o senhor tem direito a um carro novo, tem carro reserva, a gente vai buscar o senhor de helicóptero, de barco, de lancha, do inferno, mas ele tem que entender que existe um contraste gritante ali. O que de pior pode acontecer com o que de melhor pode acontecer. Porque se você fica falando para ele a respeito do que de melhor pode acontecer, não tem contraste. Ele não conseguiu entender ainda o pior. Então o que você tem que fazer é o seguinte, o que de pior, agora você vai colocar isso aí no teu negócio, no teu nicho de mercado. O que de pior pode acontecer com o meu cliente e o que de melhor pode acontecer com o meu cliente. Porque se eu ficar focando só no pior ou só no melhor, não tem contraste. E não tendo contraste, ele não decide nada. Inclusive, ele decide em não decidir nada. Aí ele vai na tua concorrência, que pode ter um produto muito pior que o teu, e ele sabe trabalhar o contraste e você perdeu a venda. E aí você fica assim, pô, por que eu perdi a venda para aquele Zé Mané? Porque o Zé Mané usou o contraste. Ele usou o contraste. Eu estou falando da dor, mas pode ser outra coisa também. Pode ser medo, não necessariamente dor. Alguma coisa que... Pensa assim, eu preciso trabalhar com uma régua. De um lado tem uma informação que ela contrasta com esta outra informação. É dor? É prazer? É alegria? É tristeza? É medo? É coragem? É qualquer coisa. Você tem que adaptar isso ao teu modelo de negócio. Tem que existir o contraste. Uma outra forma de você fazer isso, por exemplo, eu digo assim para você, olha, eu tenho um plano de academia aqui que custa R$900 por mês. Você fala, quanto? R$900 por mês? Pô, mas a academia custa R$100. Não, não vou pagar isso daí. Então, veja, não tem contraste nenhum aqui. Agora, e se eu falar para você que eu tenho um plano que com R$30 por dia você fica com o corpo perfeito? Opa, R$30 por dia eu fico com o corpo perfeito? Me fale mais sobre isso. Eu despertei teu interesse, não foi? Então, R$30 por dia é a mesma coisa que R$900 por mês. E para ficar com o corpo perfeito, você vai para a academia. Só que quando eu derrubo essa resistência dos R$900 por mês, eu estou trabalhando com contrastes aqui, você fala, me fale mais sobre isso. Ah, sim, nós temos aqui, é o seguinte, existe um plano onde você vai ter um acompanhamento do nutricionista, aí, pumba. Mas eu entrei, eu derrubei. Depois eu coloco o resto dos argumentos de vendas, os argumentos persuasivos, mas eu derrubei, eu trabalhei com contraste aqui. Como assim contraste? Ué, eu não falei dos R$900 por mês e bumba. Eu falei o corpo perfeito com apenas 30, ou seja, o corpo perfeito, algo de muito valor pessoal, ter o corpo perfeito, com investimento baixíssimo. R$30 por dia. Olha o contraste aqui. Então você tem que pensar o seguinte, como é que eu posso trabalhar esse contraste para aquilo que eu vou oferecer? Para depois colocar as outras técnicas, os outros gatilhos, seja lá qual for. Porque agora você derrubou a barreira do cérebro reptiliano e ele fala, legal, passa. Contraste. Procure o contraste. Vamos pro terceiro. Estímulo da tangibilidade. Tangibilidade, tornar pegável, tangível. O cliente entra numa loja de suplementos alimentares. Aí ele vai até o balcão, uma loja grande, bonita. Ele vai até o balcão e diz assim para atendente lá, para o vendedor. Ah, eu queria um suplemento assim, assim, assado. Aí a pessoa diz assim, ah, temos, custa R$150. Aí ele fala, tá bom, obrigado, tchau, vai embora. O que faltou aqui? Tangibilidade. Eita, como assim? O que é tangibilidade?
Volta, o cliente entra e fala assim, eu estou procurando um suplemento alimentar assim e tal. Você tem? Fala, tenho sim. Pega o cliente, leva até onde está o suplemento, pega o suplemento, dá para o cliente segurar o suplemento. E aí ele pega, pumba. Isto é tangibilidade. Agora ele pegou. E aí você fala, esse está R$150, mas ele já pegou. O cérebro reptiliano, ele tem um problema gigantesco em soltar aquilo que ele já pegou. Então quando ele pega, o cérebro reptiliano faz o seguinte, oba, é meu. Se vira. A tendência de comprar algo que ele pegou é muito maior do que se ele não tivesse pego nada. Então quando você dá alguma coisa para o teu cliente segurar, experimentar, olha seu cliente, prova esse bombonzinho aqui. E aí o cérebro reptiliano fala, oba, eu quero mais. Porque você falar para o seu cliente, eu tenho um bombonzinho que é uma delícia, o cérebro reptiliano fala assim, experimente. Aí o cérebro reptiliano fala, fique à vontade, pode passar. Seu cliente, vamos fazer um test drive no carro. Por que você acha que o test drive... Porque você pega no volante, você senta lá e você dirige. Você tangibilizou a experiência. Todas as vezes que você tangibilizar a experiência do teu cliente, o cérebro reptiliano fica calmo. Ele fala, ok, entendi, pode passar. Ele permite que o resto, os outros gatilhos, as outras técnicas e assim por diante, sejam aplicados, porque ele baixou as guardas. Porque enquanto ele não tem a tangibilização, ele pode ficar um pouco perdido. Tá, não. Lembra, o cérebro reptiliano ele não raciocina. Ele não tem sentimentos mais elevados. Amor, compaixão, nada disso. É puro território. Tá, não entendi, não sei para onde eu vou. Não faço nada. Então, sempre que possível, eu sei que existem situações que não é possível, mas sempre que possível, tangibilize. Eu não sei se você, só para terminar esse assunto da tangibilização, não sei se aconteceu com você de estar num shopping. Repare se isso não acontece. Você está com o seu carro no estacionamento de um shopping, do mercado, tal. Ok. Aí você tá cheio, você não consegue parar o carro. Aí você vê um sujeito, ele vem e entra no carro. E ele vê que você está esperando. Você já viu como ele demora para sair? O miserável? Sabe por quê? Ele acha que é dele. Ele acha que aquele lugar é dele. O cérebro reptiliano falou assim, tem um sujeito ali querendo pegar o teu lugar. Isso não é consciente, não é racional, nada disso. É o cérebro reptiliano. É o seu lugar e esse miserável aqui quer pegar. Fica aí. E aí ele olha a carteira, daí ele ele vê o rádio, daí ele penteia o cabelo. E você fala, quanto tempo que esse sujeito vai ficar aí? E aí quando você vai sair, você faz a mesma coisa. Agora, se não tem ninguém, a pessoa entra no carro e sai rapidinho. Porque ela só está pensando nela, cérebro reptiliano. Se tem outra pessoa, ela fica lá enrolando. Então agora você já sabe. Por que as pessoas demoram, inclusive você, para abandonar ali a vaga de estacionamento. Ou quando você está num transporte coletivo, aqueles bancos de dois assim, o trem, metrô, e você senta sozinho, senta um do seu lado, você fala, droga. Por quê? Porque o cérebro reptiliano fala assim, invadiram o meu território. Miséria. É claro que depois de um tempo você acostuma, mas quando você fala, que saco. Isso tudo é cérebro reptiliano. Não tem como evitar isso. Vamos pro próximo. Estímulo do começo e fim. Se o cérebro reptiliano não entender que existe um começo, um meio e um fim, ele trava. É aquela história, a pessoa te liga e fala assim, rapaz, ontem aconteceu uma coisa comigo que você não vai acreditar. E você fala, o quê? Ele fala, depois eu te digo. E desliga. Como é que você fica? Miserável. Como assim depois? O cérebro reptiliano, ele precisa saber o que aconteceu. Porque senão ele não sossega. Por isso que essas técnicas de em breve um novo lançamento. Você manda um WhatsApp pro teu cliente. Seu cliente, o senhor não vai acreditar. Semana que vem tem uma novidade. Olha, lembrei do senhor na hora. Pum! Você acha que ele vai ler aquilo e vai falar assim, não me interessa? Ou ele vai falar assim, mas o que é? É o cérebro reptiliano pensando o seguinte, qual é o fim da história? Me fala, pelo amor de Deus.
E ele só sossega quando você conta o fim da história. Porque, chegou o produto tal, assim, assim, assado. Vamos colocar isso num processo de vendas, tá? Quando o cliente ele tem uma experiência com você, pensa assim, olha, desde o atendimento até a hora que você falou tchau para ele, e o começo e o fim foram ok's, mas o meio do caminho foi meio complicado, não faz mal. Porque ele vai lembrar do começo e do fim. Então, foi tudo bem no começo, aí teve um monte de problema, nossa, foi uma desgraça, e deu tudo errado, mas no final você conseguiu resolver os problemas do cliente, ele ficou super agradecido, ele te entendeu. Todo aquele meio de campo, para ele, não faz muita diferença, porque o final que ele gravou na mente dele e o começo foram bons. E isso não acontece quando, vamos supor, você faz um atendimento, você faz a venda, foi tudo perfeito, deu um problema lá no final, você não conseguiu resolver para ele, demorou, foi um traço. O que esse cliente faz? Ele fala mal de você, ele entra na internet e fala mal do produto. É uma desgraça. Por quê? Porque o começo, meio e fim, o que marcou para ele foi o fim, ruim. Quando você consegue fazer com que o fim, por isso que a gente sempre fala, né, resolva os problemas do teu cliente, porque o que vai ficar marcado na memória dele, por causa do cérebro reptiliano, do estímulo do começo, meio e fim, é o fim. Eu fui num lugar lá, me atenderam super bem, mas na hora que deu problema ninguém me resolveu. Era um jogando pro outro. Já ouviu isso? Ou você já passou por isso? Agora, quando você resolve para ele, ele vai lembrar o seguinte, eu fui num lugar lá, deu um monte de problema, mas o fulano de tal, o André, ele resolveu para mim. Você compraria lá de novo? Compraria porque eu sei que o André está lá e ele vai resolver para mim. Inclusive, se o André sair e for em outro lugar, eu compro com ele também. E tá assim de caso, viu? Caso você não saiba. De vendedores que saem de uma empresa e vão para outra e o cliente fica desesperado. Bom, para onde que ele foi? Que eu vou comprar com ele também. Cabeleireiro. Você tem um cabeleireiro que ele fecha o salão dele e ele não te fala para onde ele vai, você fica desesperado para onde ele foi. Porque o fim da história que você teve com ele anteriormente, que é o corte perfeito que ele fez para você, que te deixou feliz e alegre, olha a experiência. Você quer aquela experiência de novo. Nós buscamos experiências boas de novo. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, como é que eu vou finalizar essa história com o meu cliente? Eu tenho que começar ela bem, é lógico, eu tenho que ter um meio de campo bem também e finalizá-la de uma maneira mais perfeita possível. Mas se der problema no meio de campo, eu tenho que focar aqui no final da experiência. Ele tem que falar assim, olha, você é o cara. Você é aquele que resolve. Porque é isso que ele vai guardar de você. Não importa os problemas do meio do caminho. Não importa. Começo, meio e fim. Proporcione um bom impacto inicial, porque a primeira, por isso que fala, a primeira impressão é a que fica. É mais ou menos, né? A primeira e a última. E resolva sempre os problemas do teu cliente. Estímulo visual. Pensa aí no prato que você mais gosta. Qualquer coisa. Aí você vai num restaurante e você vê lá no cardápio que esse prato que você mais gosta, foie gras, custa R$200 o prato. Aí você fala, não tem problema. Eu sei, eu estou disposto a pagar R$200 no meu prato de foie gras. Só que quando chega o prato, tá tudo mexido assim, tudo mexido a comida. Mal feito, mal colocado. Você come. Ou você chama lá o maître e fala, amigo, que zona é essa? Ele vai falar para você, é foie gras. Mas tá tudo mexido. Mas é foie gras. Mas eu não vou comer assim porque o visual não está bom. Beleza? Tá. Você sabe quem você é para o seu cliente? O foie gras. Você é julgado pelo teu cliente em milésimos de segundo. Ele bate o olho em você, ele faz um raio-x completo de quem é você e ele chega a conclusões que muitas vezes são completamente erradas pelo teu visual. Então, ele olha teu sapato, ele olha tua roupa, tá amassada, não tá amassada, porque não adianta você ter uma roupa ali de uma marca super top, tudo amassado.
Por quê? Porque para ele, a maneira como você se cuida é a maneira que você vai cuidar dele. Ah, pô, se essa pessoa não consegue se cuidar, vai cuidar de mim? Tá preocupada comigo se não tá nem preocupada com ela mesma? Então, furinho em roupa, sabe? Aquele sapato já meio gasto. Higiene pessoal. E aí a gente vai para a parte... Isso aqui eu estou falando da vestimenta. E aí a gente vai para a parte da postura corporal. Linguagem corporal. Linguagem corporal. 55% da tua linguagem, do processo de comunicação é linguagem corporal. Como é que está a tua postura? E eu não estou falando nem do que você diz. Eu estou falando de postura. Como é que você recebe o teu cliente? Com o peito aberto? Ou tudo curvado? Você é alguém que passa confiança na tua postura? Você atende com o braço cruzado? Você atende com as mãos para trás? Você atende com as mãos para trás? Não me faça isso, atender com as mãos para trás. Sabe o que significa isso aqui, para as mãos para trás, para o cérebro reptiliano? Esse sujeito está escondendo alguma coisa. Ele não é confiável. Aí você me diz o seguinte, André, mas pelo amor de Deus, é claro que eu não estou escondendo nada. Sim, se estivéssemos falando do neocórtex, se estivéssemos falando do sistema límbico, vá lá. Mas nós estamos falando de um réptil que tem na sua cabeça, o sistema reptiliano, lembra disso. Ele fala, esse sujeito tem alguma coisa aí atrás. E eu não sei o que é, eu não posso confiar nele. Não me atenda ninguém com as mãos para trás. Porque tem lugar até que fala, né? Quando você for atender um cliente, você atende com a mão para trás, assim e tal, né? Mostra disponibilidade e tal. Não faça isso. Tá? O cliente precisa enxergar as tuas mãos. O cérebro, lembra, 1,5 kg, ele precisa... Deixa eu ver as mãos dele. Então tudo isso é importante. A maneira, a sua postura, os seus gestos, a sua expressão facial, sem você abrir a boca. Você é mais sisudo? Você consegue dar um sorriso real para o seu cliente, porque não adianta dar aquele sorriso com cara de pato que parece que você fez botox. Não é isso. É o outro entender que você está feliz em atendê-lo. Não é para ser falso. Tem uma coisa também, viu? Se você não consegue sorrir, se não é seu isso, seja pelo menos cordial. Não precisa ficar sorrindo de maneira falsa, porque as pessoas, o cérebro reptiliano, ele tem um radar aqui falando assim, esse sorrisinho aí não me convence não. Ué, você não percebe isso nas pessoas? E tudo isso que eu estou te falando é pura persuasão. É a essência da coisa. Por isso que eu gosto de falar que não adianta ficar ensinando técnica de persuasão, é lógico, mas você tem que entender a essência. Porque o vestir-se bem é uma técnica de persuasão. O ter uma postura de confiança é uma técnica de persuasão. Um sorriso, a gente já falou isso em outros vídeos, é uma técnica de persuasão. A maneira como, no caso, mais para as mulheres, a maneira como você se apresenta, a maneira que se apresenta o corte de cabelo, como está penteado, se está de um jeito, se está do outro, são técnicas de persuasão. Você usa óculos, você não usa óculos? Já reparou que pessoas de óculos parecem pessoas mais inteligentes? É mesmo, né? É simbólico isso. Então a persuasão ela está em todos os lugares. O que eu estou trazendo para você aqui é a essência. É a essência. Porque é interessante que você também julga os outros pela aparência. É normal. É automático, porque é do cérebro reptiliano. Não dá sequer tempo de pensar. Você bate o olho, pum, julguei. É correto esse primeiro julgamento? Muitas vezes não, mas muitas vezes é. E isso é bom, porque se de repente você está num lugar meio estranho e aparece alguém que você julga como sendo um perigo, um assaltante, dá tempo de você correr. Ah, porque se você não julga, você pode ser assaltado. Então, é um sistema de defesa, de sobrevivência. E isso acontece também no momento da venda. Se o cliente bate o olho em você e ele fala, acabou. O cérebro reptiliano levantou a bandeira e falou, daqui você não passa. Não interessa o que você vai me falar.
Por isso tem muito vendedor que fala, nossa, mas eu fiz um atendimento tão bom, assim, 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 assado. Mas é que lá no começo o cérebro reptiliano falou, não gostei, não é confiável, a postura estava estranha, me pareceu um cara meio suspeito, bababá, bababá. Então, a maneira como você se veste, se você... higiene, perfume, fez a barba, não fez a barba, é automático isso. Automático do cérebro reptiliano. Então toma cuidado com os estímulos visuais para você não virar um prato de foie gras que tem muito valor todo mexido. Estímulo emocional, para fechar. Novamente, estímulo emocional, mas nós estamos falando das emoções do cérebro reptiliano e não do sistema límbico. Não é, a emoção do amor, da compaixão. Não é isso. É o primário. Quais são os primários? Lembra do vídeo da inteligência emocional? Alegria, tristeza, raiva e medo. Se o cérebro reptiliano entende que você é uma ameaça para ele, foge. Mas se ele entende que você vai proporcionar alegrias para ele fala, então tá tudo certo. Ou, em termos de persuasão isso, né? Ou se ele entende que o que você vai oferecer para ele oferece alegrias e livra de dores, de raivas e de tristezas, você derrubou o cérebro reptiliano. Ele já entendeu, opa, este produto me interessa, este serviço me interessa. Você percebe o contraste? Novamente. Se você não emociona o teu cérebro reptiliano, para ele, ou seja, se ele não vê uma dor muito eminente ali, olha como entra o contraste aí, se ele não vê uma dor eminente ali, que você pode livrar ele, ou uma alegria que ele terá, um prazer que ele terá, se não tem prazer, se não tem a busca pelo prazer ou a fuga da dor, para ele não significa nada. Vou te dar um exemplo. Um dos motivadores de compra do ser humano é o altruísmo. Então, quando você dá um presente para alguém, por exemplo, você tem uma filhinha, você vai comprar um presentinho para ela. É o altruísmo, você está comprando um presente para ela, não tá? É. Mas veja, em se tratando de cérebro reptiliano que eu vou falar, tá? Como é que você fica quando você dá um presente para alguém e a pessoa fala assim, não gostei? Olha, não sei se aconteceu com você, mas criança é honesta, né? A criança olha e fala assim, não gostei. É assim. Você não fica mal? Fala, nossa, meu. Por quê? Porque, veja, você comprou para o outro, não foi para você, mas você quer em troca daquilo, você quer receber amor. Algum tipo de amor, algum tipo de gratidão. Porque senão você não ia dar nada, meu. A verdade é essa. O cérebro reptiliano, ele pensa o seguinte, se não é para eu ganhar alguma coisa, não faça nada. Eu não vou fazer nada. Nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Aliás, a gente só pisca porque ao piscar a pálpebra limpa a sujeira dos olhos. Porque para o cérebro reptiliano isso é gasto de energia. Vai limpar a pálpebra. Então limpa. Senão, não faça nada. O cérebro reptiliano ele quer economizar energia. Então quando você dá um presente para alguém, ainda que isso, o teu motivador de compra foi um altruísmo, não foi um prazer pessoal, existe lá no cérebro reptiliano essa recompensa. Eu quero ser amado. Porque no fim das coisas, você vai perceber que sempre a gente vai falar do ser amado. Tudo que as pessoas fazem é porque elas querem ser amadas. Tudo. Eu quero um carro melhor. Para quê? Porque eu quero, teoricamente, arrumar boas companhias para andar nos meus carros. Então, eu quero ser amado por essas pessoas. Eu quero me vestir melhor, porque eu quero ser admirado por essas pessoas, porque eu quero ser amado por essas pessoas. Eu quero... Qualquer coisa que você pensar, sempre a gente vai cair nisso. As pessoas querem ser amadas. Por quê? E é normal isso. O ser humano não foi feito para viver sozinho, em absolutamente solidão. Inclusive, se eu não me engano, não foi São Francisco de Assis? Eu não lembro qual santo que falou essa frase. Falou, a pessoa que ela consegue viver absolutamente sozinha,
Ou ela é um santo, um anjo, ou ela é um demônio. Nós não somos nem uma coisa nem outra. Então a gente precisa do outro para complementar aquilo que a gente mesmo não é. Então tudo que a gente faz na nossa vida, a gente busca amor, sim. Não importa, quando você está dando um presente para alguém, você vê alguém passando uma necessidade na rua, você vai lá e ajuda essa pessoa. Você já percebeu como é que você se sente? Você vai lá e ajuda alguém, você não se sente bem, você tem uma descarga de neurotransmissores no teu corpo, isso é cerebral, é químico, que te deixam bem. Isso que eu quero que você entenda. Você tem que fazer com que esses neurotransmissores, essa descarga, seja lá qual for, serotonina, adrenalina, norepinefrina, não importa, atinja a corrente da pessoa e ela se emocione. É disso que se trata. Então, voltando ao nosso exemplo, o pai que vai dar um presente para sua filha, uma bonequinha, e você diz para ele assim, seu cliente, se eu comprar essa boneca, sua filha vai amar. Eu sei que ela já ama o senhor como pai, mas ela vai amar o dobro. Olha o que eu estou mexendo. Olha a alegria ali fortíssima do cérebro reptiliano. Sem contar que isso aí nós já estamos trabalhando com uma emoção mais sofisticada do sistema límbico, que é o amor. Mas eu estou falando da alegria do cérebro reptiliano em saber disso. Ou eu faço o contrário. Falo, seu cliente, ó, o senhor está querendo levar essa boneca aqui? Eu posso dizer para o senhor que a sua filha ela não vai gostar dessa boneca aqui não, viu? Eu sei porque eu tenho uma sobrinha da mesma idade, aquela história, eu tenho uma sobrinha da mesma idade, na classe dela todas as crianças, elas compram essa boneca aqui. Então, leva essa boneca aqui que ela vai ficar muito feliz. Se o senhor levar essa daqui, ela pode até aceitar, mas ela no fundinho, ela não vai gostar não. Assim, ela talvez não fale nada para o senhor, mas ela não... O que o pai faz? O que você faria? Existe ali um sentimento negativo que você não quer ser julgado como alguém que proporcionou para outra pessoa a infelicidade, a tristeza. Você fala, não, eu quero me livrar disso. Isto é trabalhar as emoções do cérebro reptiliano. Enfim, o que eu trouxe para você nesse vídeo aqui é o seguinte. Você tem essa primeira barreira chamada cérebro reptiliano, que agora você já sabe quais são os estímulos que você pode e deve acionar na mente do cliente. Se você não fizer isso, não adianta. Você não vai conseguir persuadir. Porque ele vai levantar uma barreira e falando, daqui você não passa. Daqui você não passa, porque eu estou sentindo ou medo, existe um perigo, então eu decido que daqui você não passa. A informação não vai passar daqui. Aí o que o cliente fala? Obrigado, só estava dando uma olhadinha. Não sabe o que é? Não, obrigado. É o cérebro reptiliano falando foge. Ou então luta. Reclama, etc. Então agora você já sabe por que acontece isso. É o cérebro reptiliano que estava no comando. E é ele que você tem que baixar a guarda. Fazendo como? Utilizando aqui os estímulos que eu te passei. O que fazer, André? Reveja esse vídeo. Pega o teu nicho de mercado, o teu produto, o teu serviço e pensa o seguinte, como é que eu posso utilizar essas informações, esses estímulos dentro do meu nicho de mercado? Um por um, vamos lá. Egocentrismo, contraste, tangibilidade, começo e fim, visual e emocional. Adequa aquilo que você tem para oferecer a esses estímulos. Ou melhor dizendo, esses estímulos, aquilo que você tem para oferecer. E aí você vai perceber que tudo vai ficar muito mais fácil. O processo persuasivo daqui para frente é muito mais tranquilo. Porque este guardião inicial, que é o cérebro reptiliano, é um guardião. Você já derrubou. O resto vai mais fácil. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Espero que você utilize essas informações aí no teu dia a dia, porque você vai ver que vai fazer uma diferença gigantesca. Mas é gritante isso. A diferença que isso vai fazer. Tá? Acho que deu para perceber. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final do vídeo. E espero te encontrar em uma próxima oportunidade, breve. Até lá, fica com Deus.